Do Senhor para todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero desta feita compartilhar com vocês a lição 13 da nossa Escola Bíblica Dominical, que estava prevista para o dia 29 de março de 2020, mas como nós estamos com as nossas igrejas e as nossas congregações cumprindo aí as determinações das autoridades, então não foi possível, termos a nossa revista, a nossa lição da Escola Bíblica Dominical neste último domingo, dia 29. Então eu quero aproveitar esse momento para compartilhar com vocês esta lição que é maravilhosa para nós, né? O título da lição seria O Novo Homem em Jesus Cristo. O textual está lá em Efésios capítulo 4, verso 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática diz o seguinte: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual. Observe bem, a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora sendo 100% Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Sabemos que Jesus, ele encarnou-se aqui, conforme a promessa feita por Deus, lá no Éden, quando da queda do homem, o Senhor Jesus, ele encarnou-se, por obra do Espírito Santo, no ventre de Maria. O Senhor Jesus, ele encarnou-se aqui entre os homens, viveu, mas nós sabemos que ele era 100% Deus e 100% homem. Mas viveu como homem, experimentou as agruras, as dores, as angústias, E para poder, assim, resgatar a criatura ao Criador. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em João capítulo 3, do 1 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, meus amigos, meus irmãos, nós sabemos que todo homem é nascido de Deus, ok? Todo homem é nascido de Deus por intermédio
de nossos primeiros pais, Adão, né? Adão e Eva. Todos nós somos criaturas de Deus, ok? Porém, o pecado, ele causou um grande terror na vida da humanidade. De acordo com a narrativa bíblica, o homem ele foi feito para viver eternamente. Mas o pecado interrompeu esta bênção que era para o homem viver eternamente. Então, o que acontece? Quando o homem natural ele nasce, né? Em Adão ele já nasce condenado à morte física. Em Adão ele já nasce condenado ao afastamento de Deus. Daí a necessidade pela qual Jesus humanizou-se para poder resgatar a criatura ao Criador. Esta é uma prévia muito importante que a gente precisa ter antes de adentrar aos assuntos da nossa escola bíblica dominical, da nossa aula, né? É um assunto muito importante. Nós vamos ver lá em João, Evangelho segundo escreveu João. João vai dizer lá no capítulo 1, verso 11, né? Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Porém, todos aqueles quantos o recebeu, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A introdução da nossa lição vai dizer o seguinte: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? É possível o homem ser santo? É possível o homem ter bom caráter? É possível o homem ele ter boa índole? Né? Essa é a pergunta praticamente. Do ponto de vista humano, não. Do ponto de vista humano, não. Por quê? Justamente porque o homem está condenado a um abismo sem retorno. Justamente porque em Adão, o homem ele perde toda a essência de Deus. Espero que você vai compreendendo isso. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, continuando a leitura aqui, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Cristo Jesus, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Por isso, há necessidade do homem aceitar a Jesus como Salvador. Independente da religião que você frequenta, independente da sua denominação, né? O homem precisa aceitar a Cristo como Salvador. Porque somente Jesus Cristo é o vínculo da paz entre o homem e Deus. É Cristo que faz a ponte, compreende? Então, se você não tiver esse mediador entre você e Deus, jamais você terá direito à vida eterna. É o que a palavra de Deus ensina, é o que a palavra de Deus orienta. Então, veja bem, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Em Jesus Cristo, não é na religião, não é no pastor, não é no papa, não é no padre, não é na pastora, não é no bispo, não é no apóstolo. Não. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão, né, que é o Adão pecador, torna-se possível em seu filho, o último Adão, agora sem pecado. Se nós considerássemos somente a nossa vida terrena, né, como muitos dizem por aí, morreu, acabou, seria inútil a pregação do Evangelho, seria inútil as religiões, a igreja, seria inútil. Porém, depois da morte, segue-se ao juízo. Né? Depois da morte, segue-se ao juízo. A palavra de Deus deixa isso bem claro e nós vamos estar procurando ler algumas referências aqui para nós estarmos aí inteirados disso, porque é importante. Né? Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação,
a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Quem é esse novo homem em Cristo? O homem que abandonou o pecado, o homem que abandonou as práticas do pecado, abandonou os desejos malignos da carne e passou a servir a Deus por intermédio de Jesus Cristo e sua palavra. Ok? Então vamos lá. O primeiro tópico vai dizer o nascimento do novo homem. Como nasce esse novo homem, né? Jesus ensinou Nicodemos, renomado mestre da lei. Nicodemos não era um qualquer. Nicodemos não era um Zé Ninguém dentro do conhecimento teológico. Nicodemos ele tinha conhecimento da lei, dos profetas. Ele era mestre em Israel. Tanto é que ele, para evitar a multidão, para evitar as más línguas, ele foi ter com Jesus de noite. Isso não foi por acaso. Isso não foi por acaso. Chega ao conhecimento de Nicodemos dos feitos e dos ensinamentos de Jesus. Então, ele, na sua altura, né, cultural, né, principalmente dentro do que diz respeito às Escrituras, ele foi ter com Jesus de noite. Ok? Então, Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus. O novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Subtópico 1. Nascido não do sangue nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. João 1, 12 e 13. Né? Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. O que é então nascer do Espírito? Né? Nascer do Espírito, né? Na verdade Jesus vai falar que o homem precisa agora nascer da água e do Espírito. Da água é o batismo, ele confessa os seus pecados, deixa os seus pecados, entrega a sua vida para Jesus e como sinal desse novo nascimento, ele desce as águas batismais. Ao ressurgir das águas batismais, né, isso tem um significado muito grande, isso tem uma simbologia. Ele ressuscita juntamente com Cristo para uma nova vida em Deus. Então a prática do pecado fica para trás. A partir desse novo nascimento e dessa nova geração no Espírito, porque o seu Espírito agora é mudado. Por que o seu Espírito é mudado? Porque o Espírito Santo passa a habitar nele. Compreende isso? O Espírito Santo de Deus passa a habitar neste homem que se arrependeu verdadeiramente e entregou a sua vida para Jesus. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Por quê? Porque o homem em si, este homem natural, ele não tem condições, ele não consegue obedecer a Deus, ele não consegue amar a Deus, ele não consegue deixar o pecado. Compreende isso? Quem vai fazer isso? A ação do Espírito Santo dentro de si. Somente por intermédio do Espírito Santo, que o homem também só adquire por intermédio de Jesus Cristo, este homem agora passa a praticar novas obras, né? Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem traía não trai mais. Quem comprava e não pagava vai deixar essa prática. O caloteiro deixa de ser caloteiro. Por quê? Porque o Espírito Santo o incomoda em todas as suas ações, para que ele agrade a Deus com as suas práticas. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, ok? Passa a experimentar uma nova genética, agora espiritual. A comunhão plena
com o Pai Celeste. Romanos 8:16. O escritor aos Romanos, capítulo 8, verso 16, ele vai dizer isso, que agora o homem passa a experimentar dessa comunhão. Vamos ler? Vamos ler rapidamente? É um assunto muito extenso, mas vale a pena a leitura, né? Para você compreender, para você estar bem por dentro da palavra de Deus, e quem sabe Deus já está fazendo uma obra maravilhosa aí dentro do teu coração e na tua vida. E você vai passar a experimentar essa nova vida em Cristo Jesus. Olha lá, o que Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 16, Paulo vai dizer: o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Entende? Porque o cristão verdadeiro, íntegro, ele vai dizer com toda certeza: eu sou filho de Deus. Mas você ouve as pessoas dizer: todos nós somos filhos de Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Todos nós somos criaturas de Deus. Para se tornar filho de Deus, João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Aí você se torna filho de Deus por intermédio de Cristo Jesus, por você crer, por você aceitar, por você compreender essa beleza do Evangelho. Então você se torna filho de Deus. Subtópico 2, nascidos de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. O ato de nascer de Deus. É importante que a gente dê uma frisada aqui, porque talvez você não compreenda esse nascer de Deus. Quando Jesus ele é manifesto entre os homens, e ele é nascido não da semente do homem e da mulher, mas ele é nascido somente da semente da mulher. Observe que Jesus é nascido da semente da mulher. Não teve a participação do homem na concepção de Jesus. Compreenda isso, para você entender esse ser nascido de Deus. Então, Jesus, ele é santo. Ele não tem pecado. Não foi cometido o ato do pecado, como Davi vai dizer que eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Por que Davi vai dizer isso? Davi vai dizer isso porque ele nasce da relação sexual entre o seu pai e a sua mãe. Não acontece assim com Jesus. Jesus é nascido por obra do Espírito Santo de Deus. Maria se acha concebida e esta concepção foi uma concepção por obra do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque lá no Éden, Deus havia dito lá no Éden que da semente da mulher nasceria um varão. Da semente da mulher. Então não é do homem e da mulher. Compreenda isso. Então, por isso que todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, ele é nascido de Deus. Compreenda isso. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação. É por isso que o homem precisa aceitar este plano de salvação, que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Está lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Antes da fundação do mundo, Deus já havia elaborado todo esse propósito e todo esse plano para a humanidade. Apocalipse 13, 8. Eu gostaria de ler todas as referências, mas senão o vídeo fica muito longo e é impossível carregar esse vídeo. Apocalipse 13 e 8. Olha lá o que diz a palavra de Deus. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, olhe que esse projeto de Deus, esse plano de salvação, ele já existia, já estava nos planos de Deus antes mesmo do mundo ser fundado. Parece uma coisa louca, parece uma coisa discrepante, mas lembre-se de uma coisa: para Deus nada é impossível. Né? Ele é soberano.
Ele é criador e mantenedor do universo, o controle de todas as coisas, inclusive da tua vida, está nas suas mãos. Subtópico 3. Aliás, voltando aqui, né? Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança. Tornar-se uma nova criatura em Cristo é a maior e melhor felicidade que o homem, a mulher, o jovem, a criança, o adolescente pode ter na vida. É a melhor felicidade. É a mais abençoada, né? Parece que vai ficar redundante isso. Bem-aventurança para a vida do homem. Está lá em 2 Coríntios 5,17, também em Gálatas 6,15. Confira na tua Bíblia em casa, pega a tua Bíblia e leia, né? Dá uma pausa no vídeo, confere, tá certo? Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. João capítulo 1, verso 12. Agora, o importante que a gente frise aqui é o seguinte, que essa questão da fé, ela é muito complexa. Por quê? A fé não se explica. A fé não se explica. Ou você acredita, ou você não acredita. E nós respeitamos essa decisão das pessoas. Por quê? Porque o próprio Deus, ele vai dar este livre-arbítrio para o homem. Ok? Só que ele dá o livre-arbítrio, mas ele fala das consequências. Ele dá os seus conselhos, né? Dá os seus conselhos. Eis que eu coloco diante de vós hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Isso foi lá no deserto, com o povo hebreu. Aí ele sugere, escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Subtópico 3. Nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Pela fé. Não é por emoção. Não é porque o outro me convidou. Não é porque eu achei legal. Não. É pela fé. É quando você crê na palavra de Deus, quando você é tocado pelo Espírito Santo, ele passa a morar dentro de você e você sente essa vontade, esse desejo, essa necessidade. Isso é a fé sendo gerada dentro de você. Aí você aceita, eu quero batismo. É por isso que nós, as nossas igrejas, né, pela palavra de Deus, né, nós não batizamos crianças. Por quê? Porque a criança é inocente. A criança ela não sabe de nada. Para ela aquilo ali está sendo um banho. E nós não temos o ato de fazer isso por conta dessas verdades sacrossantas. Jesus foi batizado aos 33 anos de idade, no início do seu ministério. Compreende isso? Preste bem atenção. Aliás, aos 30 anos de idade, né, porque 3 anos foram de ministério, mas aos 30 anos de idade foi quando Jesus foi batizado. Compreende? Então, nós fazemos as coisas seguindo as regras da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então, o batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16:16. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Isso está lá em Romanos capítulo 1, do verso 6, capítulo 6, do verso 1 ao verso 12. Então, observe que o batismo nas águas não é uma mera simbologia, né? Não é um batismo como muitas organizações, muitas ideologias praticam para você fazer parte de um grupo. Não é simplesmente isso. O batismo em águas, ele tem um efeito, né? E ele revela, né, que você morre para o mundo quando você é submerso nas águas, você morreu para o mundo. Ao levantar dessas águas, você está ressuscitando com Cristo. Agora é uma nova vida. Agora é uma nova criatura. Agora é um novo homem.
uma nova mulher, separado do mundo para o serviço a Deus. Então, observe quão grande responsabilidade é o ato do batismo em águas, né? Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Paulo escrevendo a Tito, capítulo 3 e o verso 5, ele vai falar isso. Dessa experiência ressurge o novo homem em Cristo Jesus. Glória a Deus. Subtópico 4. Subtópico 4 vai dizer, nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. A regeneração, o que é regeneração? Mudança, transformação, conversão, né? Mudança de atitude, mudança de caráter. A regeneração, o homem outra vez regenerado. Ele foi gerado, agora ele é regenerado. Porque dentro do ato de ser gerado, ele foi gerado em pecado, em abominações, em afastamento de Deus, em tristeza, em angústias, coisas que afastavam este homem de Deus. Agora ele passa a ser regenerado. Então todas as suas atitudes, elas vão sendo modificadas, vão sendo mudadas, né? Então a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. João capítulo 3, verso 6. É por isso que as boas obras, não salvam. Compreende isso? As boas obras não salvam. Capítulo 3, verso 16. Olha lá o que diz a Santa Palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, observe que esse ato regenerador, ele só é possível por intermédio do Espírito Santo na vida do homem. E o Espírito Santo na vida do homem, ele só é possível entrar, não é pela religião, não é pelo pastor, não é pela igreja A, B, C ou D. Não. Ele só é possível entrar na sua vida quando você entregar a sua vida para Jesus. Jesus é a ponte, não esqueça. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. É impossível que, por meio da linguística, eu consiga explicar isso para você. Por quê? Porque quem faz essa manifestação, quem faz essa revelação é o próprio Espírito Santo. Mas só o fato de você estar dando ouvido a esta palavra já é um bom começo, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então já é um bom começo, né? Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. João 3 e 8. 3 e 8, então vamos lá, o que João vai dizer lá no verso 8? O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Isso não consegue ser explicado, né, pela linguagem humana. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ok? Então, somente pelo Espírito Santo você consegue entendimento e discernimento destas coisas. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Gálatas capítulo 6, verso 15. Temos aí a genuína conversão. Ok? Tópico 2. A justificação do homem. Aliás, a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo. Num contexto de injustiça e pecado. Ninguém era bonzinho, ninguém era santinho. Tem pessoas que dizem assim, eu vou me preparar. Não, ninguém se prepara. Você não precisa se preparar para ter um encontro com Cristo. Quem vai fazer essa preparação
Essa transformação e essa mudança é o Espírito Santo. Isso é mérito dele. Então, esquece essa balela de que vai se preparar. Não existe isso. Tá certo? Você precisa dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Aí sim. Aí, a partir dessa oportunidade que você lhes concede, você passa a viver novas experiências em Cristo Jesus. Então, por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Primeiro subtópico, do tópico 2, a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Né? O escritor aos Efésios vai dizer que não pelas boas obras que fizéssemos ou porque tivéssemos algum mérito. Tá certo? Vamos conferir? É importante conferir porque fica bem nítido isso na sua mente, e você vai perceber que não é o pregador ou o preletor, mas é a palavra de Deus. Efésios capítulo 2 e o versos 8 e 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É notório que existem muitas pessoas que fazem caridade, fazem boas obras, acolhem as pessoas desamparadas, ajudam o Hospital do Câncer, mas nada disso coopera para a salvação. Para a salvação, somente a morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. E todo homem e mulher, para a salvação, precisa aceitar a Jesus como Salvador. Então, nossas obras são inúteis, são inválidas. Tá? Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia aos olhos de Deus. Ok? Está lá em Isaías, capítulo 64, verso 6. Isaías vai dizer isso claramente. Isaías já percebia isso. As minhas obras, os meus méritos não valem nada diante de ti. E realmente não valem. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Então está aí, meu amigo, é bem claro. Sabe outra referência que você pode ler, você pode constatar isso? Vai lá para Atos dos Apóstolos, nós chamamos também Atos do Espírito Santo, capítulo 10, lá narra a história de um homem chamado Cornélio, que era um homem que não existia homem mais perfeito do que aquele homem. Dava esmola, ajudava os pobres, fazia caridades, orava, até orar. Cornélio fazia isso. Então, subtópico 2. A maravilhosa doutrina de justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. 1 Coríntios 6 e 11. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Hebreus capítulo 10, verso 17. Ok? O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer iniquidade, qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. 1 João capítulo 3, verso 7, vai dizer: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, a partir do momento que você recebe a Cristo como Salvador, você é declarado justo aos olhos de Deus. Por quê? Porque somente os méritos do sangue de Cristo pode justificar o pecador. E você confessou, e você o aceitou, e você o recebeu, e você agora alimenta-se da palavra de Deus, e você agora regra a tua vida pelos conselhos da palavra de Deus. Pense
nisto. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. É uma palavra muito bem conhecida, né? Lucas capítulo 23, versos 42 e 43, fala dos dois ladrões, né? Um à sua direita, o outro à sua esquerda. Um deles subestimou, né, a deidade de Cristo e o seu poder, né, salvador, e o outro, arrependido, repreendeu o que havia subestimado o poder salvífico de Cristo, repreendeu: olha, rapaz, nós estamos nessa situação pelos nossos atos, pelos nossos pecados, mas este justo nem o mal fez. Virando-se para Jesus, ele diz: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Imediatamente Jesus o responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tópico 3, meus amigos, meus irmãos. Tópico 3 fala da santificação do novo homem. Observe, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, como assim? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro da tua vida, imediatamente você passa a sentir nojo das coisas que você achava legal, das coisas que você achava legais. Legais. Muito bom. Prostituição, iniquidade, porfias, orgias, ok? Coisas que alimentavam a tua carne e entristecia o teu espírito, ok? Então presta bem atenção nisso. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, quando o homem aceita Jesus, ele passa a viver uma nova experiência de vida. A santificação é um processo contínuo, né? Que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, até o nosso estado de glorificação. É só no estado de glorificação que nós vamos alcançar a perfeição da santificação. Mas, veja bem, o subtópico 1 vai falar a santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido, passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Lucas 23, 42, 1 Coríntios 1 e 2. É impossível, literalmente, né? Alguém pode dizer: é impossível, fulano, santo? Eu sei o santo que ele é. Talvez você já tenha escutado essas expressões. Mas acontece o seguinte, que Deus é misericordioso. Deus, ele é perdoador. Se este homem se arrependeu dos seus maus caminhos, do seu passado, se ele se arrependeu de corpo, alma e espírito, ele passa a ser santo sim. Porque ser santo é ser separado. O significado de santo é justamente esse: ser separado. Separado da prostituição, separado da mentira, separado do ato de caluniar, do ato de difamar, do ato de fofocar, do ato de mentir, do ato de comprar e não pagar, do ato de ser caloteiro. Ser santo é ser separado de todas essas coisas que permeava a vida do velho homem. Ou seja, do homem que não tinha tido ainda um encontro com Cristo. Então veja bem, já separado do mundo, este homem torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Êxodo 19, 5, 1 Pedro 2 e 9. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Aos olhos de Deus, ele já é considerado santo, embora esteja ainda sujeito ao pecado. Num processo de santificação, melhorando cada dia. Lembrei-me agora de um hino da nossa harpa cristã, do nosso inário, que diz: quero andar de valor em valor. Quero andar de valor em valor e servir a Jesus, meu Senhor.
Esse ato de andar de valor em valor que o poeta escreve é justamente esse processo de santificação, melhorar cada dia, melhorar todos os dias. Cada dia um cidadão melhor, uma cidadã melhor, ok? Subtópico 2, a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Provérbios 4:18, Efésios 4:13. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível. Olha lá que interessante, né? E tem muita gente que não lê a Bíblia. Então observe que a palavra de Deus, ela é imprescindível. Por quê? Porque ela é alimento. Assim como o seu corpo precisa de sais minerais, vitaminas, carboidratos, né? A tua alma, o teu espírito precisa da palavra de Deus para se alimentar, e isso a conduz à santificação a cada dia. Porque todos os dias, por intermédio da palavra de Deus, o Espírito Santo fala contigo. Fala contigo. E quantas vezes nós somos advertidos de algo que talvez intentássemos fazer, mas fomos advertidos. Olha, você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Você não pertence mais a essa natureza do que você quer praticar. Compreende isso? Então, na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal de cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 17, verso 1, Mateus 5,48, 1 Pedro 1,16. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Você se tornar uma nova criatura sem o processo de santificação é impossível. É por isso que tem muitas pessoas que aceitam a Cristo como Salvador, vão à igreja, né? Começam a caminhar, mas de repente ele se encontra, né? Atrapalhado, voltando às mesmas práticas, usando os mesmos palavrões, né? Com a boquinha abençoada, amaldiçoando muitas vezes as pessoas. Por quê? Porque, na verdade, não foi um arrependimento de dentro da alma que aconteceu na vida dele. Foi uma coisa emocional. Ele se emocionou, ou talvez a convite de um amigo, ficou ali empolgado, aí fingiu que aceitou a Cristo e continua ainda com as velhas práticas. Compreende isso? Então, o novo homem é impossível sem esse processo de santificação, corrigindo todos os dias as rapinas, as arestas que impedem que eu me aproxime de Deus, que eu me torne parecido com Cristo. Então, quanto mais nos santificarmos, né, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. 1 Coríntios 11:1, Paulo vai dizer: sejam, pois, os meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Então, quando Paulo diz isso, Paulo é uma autoridade eclesiástica que dispensa comentários. E, chamando a sua atenção aqui, Paulo não era qualquer um. Paulo tinha dupla cidadania. Paulo era um homem instruidíssimo nas leis, nos profetas. Ele era um dos maiorais em Jerusalém. Compreende isso? Mas Paulo foi um homem que também teve um encontro com Cristo. Entregou sua vida a Jesus, imediatamente ele passou a compreender este processo salvífico por intermédio da morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Mas, se pecarmos, aliás, voltando aqui, logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses 4:3. Nós precisamos ver a santificação, né? Precisamos
ver essa santificação como uma vontade suprema de Deus para a nossa vida. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todas as injustiças e impurezas. João 1,7. Como assim se pecarmos? Sim, enquanto nós estivermos neste corpo, neste torrão, nesta terra, embora tenhamos aceitado a Cristo como nosso Salvador, nós somos sujeitos ao fracasso, ao deslize. Somos sujeitos ao pecado. É por isso que a santificação é um processo. Compreende? Porém, se isso acontecer na sua vida, na minha vida, né? Se isso acontecer, nós temos ainda o sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de toda a injustiça e de todo o pecado. É por isso que o ato da ceia do Senhor é tão sublime para nós. É tão sublime e importante para aqueles que desceram as águas batismais. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Está lá em João capítulo 1, verso 7. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celestial. E a palavra de Deus que diz isso lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, não podemos deixar de ler esta referência última. Aqui, olha só o que diz, Apocalipse, capítulo 21, verso 8, para você ver como é sério este negócio. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí essa morte é eterna. Essa morte é para sempre. Ele não tem mais chance de unir-se outra vez ao Criador. É para todo sempre. Mas essa morte aqui não encerra a vida do cidadão. A Bíblia diz que depois que isso acontece, o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Quem é o bicho? O homem. O homem. O fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Bem como a vida eterna para a igreja será de glória por toda a eternidade. A condenação eterna para o homem também, ela acontece por toda a eternidade. Essa segunda morte encerra a oportunidade do homem, porque ele é julgado pelas suas más obras, por não ter aceitado a Cristo, e aí acabou a sua oportunidade de unir-se outra vez ao Criador. Concluindo, quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão de sua vida, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, abre aspas, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Está lá em 1 João, epístola, 1 João 3 e 2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus. Você que ainda não teve encontro com Jesus, você que ainda
não deu um passo para Cristo, porque talvez tenha se decepcionado com tantas religiões, tenha se decepcionado com igrejas. Aceite a Cristo como teu Salvador. Ele é o Salvador. Foi Ele que morreu na cruz. Não foi o pastor, não foi o padre, não foi o bispo, não foi o apóstolo. Não. Jesus Cristo de Nazaré desceu a essa terra, a terra dos malditos. Se fez malditos por nós. Se fez maldito por nós, para que nós ganhássemos a Deus e a sua glória. Pense nessa palavra. Medite nesta palavra. Ela é a palavra de Deus. Ela pode te conduzir por caminhos maravilhosos, por um oásis de bênção espiritual. Porque este é o propósito do Evangelho. Conduzir as pessoas por bênçãos espirituais. Compreende isso? O papel, o objetivo do Evangelho é unir a criatura ao Criador. Foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Que Deus abençoe nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém.